Otávio Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando o like de vocês. Muito obrigado aos novos inscritos e inscritos. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história e antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Família, hoje está aqui para trocar uma ideia sobre a indústria cultural branca racista. Né? O que acontece? A gente tem uma produção cultural, nós pretas e pretos, que é muito boa. Essa produção cultural, particularmente no campo musical, né, que eu vou falar, ela envolve o jazz, o blues, o rock, o rhythm and blues, o samba, o reggae, né? Enfim, ela envolve muita coisa, inclusive o rap. O rap ele é um dos 5 elementos do hip hop. Além do rap, você tem o conhecimento, como disse o grande Afrika Bambaataa, você tem o DJ, você tem o MC e você tem o grafite. Né? Então você tem vários elementos. B-boy, né? Eu, por exemplo, dançava break nos bailes funk dos anos 80 e dos anos 90. Eu fiz uma dissertação de mestrado, família, falando exatamente sobre o funk. E a minha dissertação de mestrado, ela abordou o funk a partir da perspectiva do panafricanismo. O que acontece? A indústria cultural branca, racista, ela é perversa. Ela mudou o funk. O funk, originalmente, com teclado, baixo, guitarra, bateria, enfim, saxofone, né, enfim, outros instrumentos de sopro, por exemplo, ele tinha letras que falavam contra o racismo, falavam contra o capitalismo, falavam contra a misoginia, né, falavam exaltando a luta africana e pan-africana pela descolonização do continente africano, exaltava a luta de Martin Luther King Jr., de Malcolm X, de Rosa Parks, falava dos Panteras Negras, enfim, tinha um discurso muito anti-capitalismo, anti-racismo, anti-eurocentrismo. O que acontece é que a indústria cultural, vocês vão entender do que eu estou falando exatamente, mas eu não vou citar nomes aqui, porque não há necessidade. A indústria cultural, ela trabalhou incessantemente, diuturnamente, para mudar particularmente o funk e o rap, são coisas diferentes, o funk e o rap, de modo que nós, que somos esses produtores que saem da nossa cabeça, saem das nossas experiências, essas músicas das nossas experiências, comecem a jogar contra nós, pretas e pretos. Um exemplo rapidamente, tá? O Sugar Knight, por exemplo, que não é branco, é um homem preto. O Sugar Knight, ele era um gangster, né? Lá dos Estados Unidos. O Sugar Knight, ele mudou. O Sugar Knight, que é um homem preto, repetindo, ele mudou o direcionamento de letras do Tupac Shakur. O Tupac, antes dele vender a sua alma, vamos dizer assim, para o Sugar Knight, né, ele cantava músicas falando de questões sociais, como, por exemplo, Brandy's Got a Baby, né, falando de meninas que têm gravidez indesejáveis, né, gravidez não planejadas, na adolescência, por exemplo. Ele falava muito de questões políticas, econômicas e sociais nos Estados Unidos, até porque a sua mãe, a Afeni Shakur, ela era dos Panteras Negras, então ela tinha, logicamente, uma bagagem política muito forte, da qual o Tupac Shakur bebeu dessa fonte. Só que depois que o Tupac teve problemas com a justiça, ele foi cooptado pela Death Row, por exemplo, que era administrado pelo Suge Knight, esse cara que é um gangster, um assassino, né? E não por acaso ele está preso, né? Um criminoso, e ele mudou a roupagem da música do Tupac, fazendo o Tupac cantar músicas em apologia, fazendo alusão à guerra de gangsters, de rapper gangsters que existe nos Estados Unidos, entre a costa oeste e a costa leste. Isso é só um exemplo do que a indústria cultural é capaz de fazer com a nossa música. O que acontece é que o Sugar Knight não está sozinho nessa brincadeira. O Sugar Knight, além dele, tem outros produtores musicais, etc., agentes, né, de cantores, que mudaram propositalmente o direcionamento artístico de muitos cantores de rap e de funk. Numa das minhas entrevistas para a minha dissertação de mestrado, eu entrevistei um MC, né, obviamente que eu não vou falar o nome dele. Esse MC é do funk, dos anos 90, lembrando que o MC ele é originalmente ligado ao rap, não ao funk. Eu falei isso, inclusive, na minha dissertação de mestrado, eu estou à vontade para falar, porque eu curti baile funk, eu estava dentro dos bailes funk, né, nos anos 80 e 90, então eu conheço muito bem esse ambiente, essa atmosfera. Aliás,
a minha dissertação de mestrado falava de ambiente funk. Então, hoje, assim, posteriormente a chegada aqui daquele funk que nós chamávamos de Miami Bass, houve a ascensão de vários cantores que se chamavam MC, Claudinho Buchecha, Uli Duda, Dani Tafarel e outros, como esse MC que eu entrevistei, né? São todos contemporâneos, esses caras que eu citei aqui agora, e eles associavam o seu nome MC, só que ao funk. Mas o MC, mestre de cerimônia, ele originalmente é ligado ao rap. Onde é que eu quero chegar exatamente? Onde é que eu quero chegar é que o funk carioca, e muitas das vezes, ele foi utilizado pela indústria cultural branca para atender os interesses dos racistas. Eu vou repetir, para que ninguém não pense que eu ouvi errado. O funk carioca, em muitos momentos, foi utilizado pela indústria cultural branca para atender a interesses racistas. Inclusive, este MC ao qual eu entrevistei, está documentado na minha dissertação de mestrado, posso falar aqui tranquilamente, ele me disse que quando ele ia apresentar músicas para DJs ou para locutores de rádio que tocavam funk no início dos anos 2000, final dos anos 90, este MC era confrontado por esses produtores de rádio, que estão ligados à indústria cultural branca racista, da seguinte forma: ó, se você não cantar música falando de sexo, falando de tráfico, falando de crime, a gente não vai tocar sua música aqui na rádio. E esse cara, que hoje é um cara de muito sucesso, né? Ele se recusou a fazer isso. Se recusou. Ele falou, eu não posso cantar músicas que vão ofender a minha mãe. Ele se preocupou com a sua mãe. E esse cara é de favela, como eu sou de favela originalmente. O que acontece é que muitas das vezes a indústria cultural branca, racista e pesquisadores de funk que são brancos e que são racistas, né? Que dialogam, que fazem apologia ao racismo, esses pesquisadores de funk, que eu conheço pessoalmente muitos deles e delas, ok? Eu conheço, né? Não vou citar nomes aqui porque não é necessidade, mas eu conheço. Se eles verem esse vídeo, eles vão saber de que é deles que eu estou falando. Esses caras que são racistas, eles davam força para tipos de funk que fazem apologia à criminalidade. Com que tipo de argumento? Ah, é o que eles vivem, é o que eles veem, é o que eles assistam. Como se na favela, no morro, só tivesse apenas tráfico, apenas crime. Quem é de favela como eu sabe que na favela o crime, o tráfico é composto por menos de 1% das pessoas que vivem ali. Na favela tem gente que trabalha, tem gente que estuda, tem candomblessista, tem umbandista, tem protestantes, tem católicos, tem escola de samba na favela. Na favela tem gente que ganha vida vendendo comida, vendendo quentinha, como a minha irmã, por exemplo, que mora onde eu morava, né? Tem gente que ganha vida fazendo cabelo, fazendo tranças. Você tem uma série de outras atividades econômicas ali, além do tráfico. Não tem apenas o tráfico ali. Então a pessoa que mora na favela, ela não vê apenas o tráfico. Ela vê as crianças descendo para ir para a escola todos os dias. Ela vê os trabalhadores voltando do trabalho todos os dias. Ela vê muitos nordestinos que vêm do Nordeste se refugiar nas favelas, porque no Nordeste eles dizem que não tem água, mas na verdade tem. Então ela vê esses nordestinos trazendo a sua cultura do Nordeste para a favela, para o morro, para a comunidade. Ou seja, ela vê uma riqueza cultural. A pessoa que mora na favela e o MC ou o rapper que mora na favela, ela tem uma série de informações girando em torno dela e não apenas o tráfico. Então ela não tem desculpa para falar apenas do tráfico, até porque, repetindo, o tráfico ele é um momento apenas que existe na favela. Ele não significa o conjunto de atividades econômicas que acontecem dentro de uma favela. Não representa. Tem a pessoa ali que vende doce, dentro da favela tem um cara ali que vende bebida alcoólica, tem um cara que vende salgado, como o seu Zé, vendia salgado, o seu Zé que era protestante, e cujos filhos, infelizmente, entraram para o tráfico. E morreram. Né? Então, na favela, você tem muitas atividades. Muitas. E tem, inclusive,
as associações de moradores, onde tem reunião de associação de moradores, onde funcionam pré-vestibulares comunitários, como funciona no Cerro Corá, onde eu dei aula durante muito tempo. Então, na favela, família, existe uma série de atividades que podem e devem ser faladas nas músicas de cantores de rap e de funk carioca, que são coisas, repito, diferentes. Os Racionais MCs, como eu, e eu sou contemporâneo deles porque eu tenho 52 anos, os Racionais MCs, eles são nascidos e criados na favela. O que os Racionais MCs falavam sobre a favela? Vocês sabem, vocês conhecem as músicas dos Racionais. Eu não fazia nenhum tipo de exaltação à criminalidade. Não fazia. Eles falavam contra a polícia. Eles falavam contra a pobreza, contra a miséria. Eles falavam contra os irmãos que se rendiam à droga. E faziam coro, quando eles falavam isso, contra os irmãos que se rendiam à droga, ao consumo de droga. Faziam coro racional ao Malcolm X. Faziam coro com os Panteras Negras. Inclusive, as músicas do Racionais têm base nos funk originais, naqueles funks instrumentais. Podem ver, Mano na Porta do Bar tem lá a base, né, do Curtis Mayfield, né, Fred's Dead. Você viu aquele mano na porta do bar? Ultimamente eu tenho ouvido ele reclamar que a sua falta de dinheiro era problema, que a sua vida pacata já não vale a pena, queria ter um cara de destaque também, quero ser. É isso que ele falava, né? Por exemplo, da favela, do lugar que ele está vivenciando. É lógico, por quê? E aí entra a questão fundamental. A gente vive numa sociedade racista, família. Vocês ainda não se deram conta disso? Qualquer coisa que nós fizermos, o Estado, o racismo está contra nós. O Estado brasileiro é racista. A polícia é uma arma feita pelo Estado brasileiro para capturar corpos negros. Por menor que seja o seu delito, se você for negro, você vai para a cadeia. Não adianta comparar pessoas negras, não importa a classe social dela, com pessoas brancas, também não importa a classe social dela, porque o racismo está para além da discussão de classe, de gênero, de orientação sexual e de orientação política. Por mais que as pessoas digam, um político aí atirou na Polícia Federal e ficou por isso mesmo, ele não foi preso, ele é branco. Você não pode querer se comparar a ele é branco. Se você fizer a mesma coisa, você que é preto, fizer a mesma coisa que esse cara fez, se você tiver sorte, você é preso. Se você tiver sorte, se você tiver azar, você vai desaparecer desse mundo. Porque esta polícia que foi construída aqui no Brasil, é uma polícia que foi feita exclusivamente para recapturar escravizados fugitivos. Escravizados no Brasil foram exclusivamente os povos pretos. Quando eu falo povos pretos, estou me referindo aos indígenas, estou me referindo, obviamente, aos africanos que vieram escravizados para cá. E nós, enquanto pretos, descendentes dessas populações que foram sequestradas em África e trazidas para cá, nós, logicamente, estamos na alça de mira da justiça o tempo inteiro. Então, ao invés da gente dar mais motivos para os racistas se levantarem contra nós utilizando o seu braço armado do Estado, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que usar as nossas experiências em favela, em morro, para exaltar a luta das trabalhadoras, dos trabalhadores que eu citei aqui, das meninos e meninas que estudam nas favelas. A luta pela sobrevivência delas, contra o sistema racista, contra essa estrutura racista, contra o sistema capitalista e contra a indústria cultural branca racista, que faz questão de reforçar esse estereótipo negativo dos pretos e favelados. Porque preto e favelado praticamente é sinônimo no Brasil. Preto e favelado praticamente é sinônimo. Existem favelados que são brancos? São. A minoria. A maioria dos que estão lá são pretos. Não é por acaso. Por conta do racismo. É óbvio. E esses brancos que estão na favela, eles não sofrem o racismo. Eles não são assediados pela polícia como os pretos são. Então, quando a indústria cultural ela exalta, ela faz questão de incentivar meninas e meninos pretos, oriundos de favela, né, a cantar nas suas músicas exaltação à criminalidade, elas estão fazendo exatamente o que a grande doutora Frances Cresswell Elsin já disse lá nos anos 70.
que nós fomos o único povo que fomos educados, entre aspas, a cantar na sua própria degradação. Nossa, eu sou gangster, eu sou vadia, eu sou bandido, eu sou traficante, eu sou isso, eu sou aquilo. E você, como diz a doutora Frances Cress Welsing, muitas vezes a população preta é tão programada, tão facilmente, estrategicamente, habilmente programada para isso, que nem vai se dar conta de quando chega a conta. Quando chega a conta das nossas atividades que nos foram induzidas pela estrutura branca racista que atua no meio musical. Meio musical esse que foi criado por pretos, mas que hoje em dia é controlado basicamente por pessoas brancas racistas que não querem a nossa sobrevivência aqui. Querem capturar a nossa cultura, mas não querem a nossa presença física aqui neste espaço de diáspora. Dado o recado, família, venham todos e todas fazer o meu curso de História da África e também meu curso de Letramento Racial. Aulas síncronas online comigo. Em breve a gente volta para um novo bate-papo. Estamos juntos sempre. Espero que vocês tenham entendido o recado de quem eu estou falando, exatamente, e de outras pessoas também. Hotep, África no Centro.